Paz e graça sejam com os amados em Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título: Você pretende morar no céu? Santos do Eterno, nós fomos aculturados, ensinados e educados, doutrinados de que iremos morar no céu e que iremos reinar com Mashiach nos céus. Mas essa ideia não tem amparo bíblico. Essa teoria não encontra apoio nas Escrituras. Portanto, não passa de uma heresia tal que tem sido difundida em milhares e milhões de púlpitos pelo mundo inteiro, negando assim as grandes verdades de Yahuwah, o Criador, e os valores da herança eterna, daqueles que um dia herdarão a salvação. Portanto, esta inverdade tem crescido de forma alarmante, como chamas de fogo em uma floresta seca. As Escrituras nos revelam uma realidade totalmente oposta a isto, como veremos no decorrer desta mensagem. Você pretende morar nos céus? Pois bem, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 15 a 16. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, verso 9. Os irmãos confiram, por favor. Agora prestem atenção nesta pergunta. Qual profeta ou apóstolo, ao revelar os planos de Deus para a humanidade, apresenta a promessa de irmos morar no céu? Você não encontra isso dentre os profetas. Você não encontra tal hipótese ou alguma afirmação sobre isso entre os apóstolos. Portanto, isso é inexistente dentre os profetas, dentre os apóstolos e também dentre os patriarcas. Sendo inexistente, se torna então extra-bíblico, por se dizer uma heresia, algo concebido e inventado por mentes imaginárias e doentias humanas. O céu, segundo a Bíblia Sagrada, segundo as Escrituras, é o trono de Deus e sede do seu governo. A terra, essa sim, foi destinada para a habitação da espécie humana, dos homens. E a seguir, veremos mais textos para deixar de uma vez por todas bem claro que o reino de nosso Pai Eterno será estabelecido
na terra. Não importa o que esteja sendo ensinado, pregado ou difundido nos púlpitos, pois haja o que houver, Iarro cumprirá todo o seu propósito, qual foi estabelecido na eternidade. E de quem são os céus? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos homens, aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. O céu, meus amados, o céu é o trono de Deus. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, verso 49. Os irmãos confiram. Quem são os habitantes da terra? Evidente, somos nós. E quem serão os habitantes da terra? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37, verso 9. Detalhe: serão exterminados e não ficarão queimando por toda a eternidade. Os justos, sim, os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 37, verso 29. Os remidos por Cristo aqui reinarão. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, verso 10. Yahushua e o profeta Davi disseram que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 11. Na terra habitarão os eleitos do Senhor, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Isaías 65, verso 9. O homem é terreno. O homem foi criado na terra para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Provérbios, ou melhor, Salmos 10, 18. Salmos 10, 18. Os irmãos confiram, por favor. Ninguém poderá seguir o Machia aos céus. Repito, ninguém poderá seguir o Machia ao céu. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podeis ir,
E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João 8, 21 a 23. Ninguém poderá seguir o Messias aos céus, nem os judeus incrédulos, como acabamos de ver, e nem os seus próprios discípulos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. João 3:13. O Messias ensinou que o reino virá. Isso mesmo. Yahushua, o Cristo, o Filho do Eterno, ensinou que o reino virá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 9. Cristo prometeu que os filhos vencedores sentariam com ele em seu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, verso 21. Cristo está atualmente no trono do Pai e não no dele. Isso mesmo. O Mashiach está atualmente no trono do Pai e não no trono dele, porque o seu será enquanto durar o milênio. E onde será o reino de Cristo? Pergunto, e onde será o reino de Cristo? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo que causa escândalos, e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 41 e 42. Onde estão os causadores de escândalos e os que cometem iniquidade atualmente? Na terra. E um dia serão eliminados daqui. Cristo ocupará o trono de Davi na Jerusalém terrena. O Messias ocupará o trono de Davi em Jerusalém, na Jerusalém terrena. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Atos 2, 29 a 30. E por-lhe-ás o nome de Yahusha, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, ou seja, Israel e Jerusalém. E o seu reino não terá fim,
Lucas 1, 31 a 33. Os irmãos confiram a parte. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Salmo 122, 3, 5. Em seu eterno trono, Yahushua ocupará este trono. Repito, em seu eterno trono, Yahushua ocupará este trono. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Os ímpios, meus amados, os ímpios serão eliminados da terra, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão delas desarraigados. Provérbios 2, verso 22. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidades. Matitiarro 13, 40 a 41. O renovo justo é Cristo, e ele reinará sobre a terra. O renovo justo é Yahushua, o Cristo, e ele reinará sobre a terra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Irmialro 23, 5. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Daniel 7, 14. O reino não é no céu, mas debaixo do céu, portanto, na terra. Isso mesmo. O reino do Messias não é no céu, mas debaixo dos céus, portanto, na terra. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Daniel 7, 27. Os filhos do reino, trigo, permanecerão na terra após a retirada dos filhos do maligno, ou seja, joio. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Matitiarro 13, 38. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar,
mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Matitiarro 13:30. O campo é a terra, e aqui permanecerão os salvos, ou seja, o trigo, mas os ímpios aqui não ficarão. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Matitiarro 15:13. Cristo reinará, sim, Yahushua reinará, e o seu reino é na terra, o seu reino é aqui. Estava vendo isto quando a pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmigalhará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Daniel 2:34, 35, 43. A pedra volta para o céu? Pergunto, a pedra volta para o céu? Não. Antes se torna um grande monte, reino, e enche toda a terra. É o reino milenar do Messias. É o reino milenar messiânico de Yahushua. Esse reino não passa mais aos homens, mas somente ao Pai posteriormente. Sim, esse reino não passará mais para a mão humanas. Posteriormente o reino será entregue ao Pai. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahweh, Deus, seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 27 a 28. Os irmãos confiram, por favor. Depois do Armagedon, ainda restará nações na terra. Sim, depois da grande batalha do Armagedon, restará pessoas na terra, existirá os remanescentes, existirá nações na terra. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Ishaiahu 24:6, ou Isaías 24:6. Repito. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados moradores da terra, e poucos homens restarão. Ishaiahu 24:6.
6. Os salvos reinarão sobre as nações sobreviventes do Armagedon, as que se formarem no milênio. Haverá muitas nações, muitos remanescentes, dando continuidade às nações. Nações que crescerão, serão reestruturadas no decorrer do milênio. Sim, haverá nações na terra, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas com vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Revelação 2, 25 a 27. Entenderam? Os salvos reinarão sobre as nações sobreviventes do Armagedon, as que formarem no milênio. Nações estarão na terra durante os 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satã, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, verso 2 a 3. Os irmãos confiram. E encerrando, ou seja, finalizando, e para terminar, os profetas e apóstolos estavam seguros do estabelecimento do reino de Deus na terra e desconheciam totalmente essa teoria de que os fiéis iriam morar no céu. Repito. E para terminar, os profetas e apóstolos estavam seguros do estabelecimento do reino de Deus na terra e desconheciam totalmente essa teoria de que os fiéis iriam morar no céu. Dentre todos os patriarcas, entre todos os profetas, entre os apóstolos e até mesmo o próprio Messias, essa ideia de morar no céu é inexistente, antibíblica, profana e satânica. A herança que o Eterno tem para você é superior a essa loucura de ir morar no céu. É a terra restaurada. O Messias é o segundo Adão. E o paraíso outrora perdido pelo primeiro Adão. Esse mundo que é um caos e que está em ruína. O Messias irá reestruturar. Irá devolver à terra a sua glória que um dia ela teve. Ele é o segundo Adão e reconquistou na cruz aquilo que o primeiro Adão perdeu. E o seu reino de 1000 anos será para colocar a casa em ordem, para entregar o reino ao Pai. Com a vinda de Yahushua, cumprir-se-á o mistério de Deus, anunciado a seus santos, os profetas. Revelação 10, 7, os irmãos confiram, por favor.
E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Aleluia. Repito. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o seu nome, e um será o Senhor. Aleluia. Zacarias 14:9. Os reinos terrenos lhe serão entregues, e Yahushua dominará toda a terra. Os reinos deste mundo passarão para Deus e para o seu Cordeiro. Os reinos terrenos serão-lhe entregues, e o Messias dominará toda a terra. Os salvos, ou seja, os que ressuscitarem na primeira ressurreição, e os que tiverem os seus corpos transformados, ou seja, a igreja, serão reis e sacerdotes, governantes com Cristo, governando com Cristo estas nações. Repito, os salvos, ou seja, os que ressuscitarem na primeira ressurreição, e os que estiverem vivos, que serão transformados, serão reis e sacerdotes, governando com Cristo estas nações. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Debaixo de todo o céu é onde? Pergunta. Debaixo de todo o céu é onde? Na terra. Na terra. Diga. Debaixo de todo o céu é na terra. Portanto, isso precisa ficar muito claro em seu coração. Não existe um tempo de morar no céu. Isso mesmo. Portanto, isso deve ser claro e objetivo em seu coração. Não existe um tempo de ir morar no céu. O milênio, ou os dias do Messias será na terra, e é o próximo reino mundial governado por Yahushua e os seus santos. E para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Os irmãos confiram. E, no final do milênio, Cristo entregará os reinos novamente nas mãos de Deus, e Deus será tudo em todos. Pois como em Adão todos morrem,
Do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. Sim, todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Aleluia. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Pois é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de vossos pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe são sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando se diz todas as coisas lhe serão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quem sujeitou todas as coisas a Cristo? O Pai, o Eterno, colocou todas as coisas sujeitas debaixo dos pés de Cristo. Claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho, o próprio Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Que coisa linda! Cristo se sujeitará ao Pai. Para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 22 a 28. Amém. O Eterno vos abençoe em Yahushua, o nosso Senhor. Fim daqui esta mensagem. Espero que esse pequeno contributo tenha lhe esclarecido sobre essa perigosa heresia de morar no céu, porque isso é antibíblico, humano, profano e satânico. Sugiro que leia Isaías 14, 13 a 14, e você verá o desejo de quem é subir aos céus e reinar nos céus.
atentamente, José Geraldo, servo de Yahweh, na pessoa de Yahushua. O Eterno vos abençoe sobremodo. Amém e amém.